Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Hoje é quinta-feira, dia 27 de setembro, 16 horas e 15 minutos. Estamos dando continuidade às entrevistas ao vivo com os candidatos nas eleições desse ano. Estamos recebendo aqui o candidato a deputado estadual Márcio Cândido, candidato a deputado estadual pelo PDT. Você pode participar também encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Diário de Suzano, no 97569 1373 ou encaminhando suas perguntas pelo live do Facebook ao vivo. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter aceitado o convite. Queria que o senhor já deixasse aí um boa tarde para o nosso internauta. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, ouvintes internautas. Sou Márcio Cândido. Estou aqui à disposição para perguntas, para a gente dialogar aqui numa boa. A Aline Moreira, que está ali no canto, ela vai estar recolhendo as perguntas e encaminhando aqui para o candidato. O Márcio Cândido, ele é ex-secretário de Promoção da Cidadania e Inclusão Social de Suzano, também foi diretor de Políticas Sociais em Suzano também, e foi secretário de Assistência Social em Ubatuba. E aí eu queria já começar fazendo essa pergunta. O senhor é muito ligado aos movimentos sociais. E queria saber por que o senhor decidiu ser o candidato a deputado estadual pelo PDT. Olha, eu acompanho a política de assistência social desde 1993. Naquela ocasião ainda era a Lei Orgânica de Assistência Social que estava sendo aprovado. Depois fui conselheiro de assistência social aqui na cidade de Suzano. E também tenho um trabalho aí de mais de 20 anos, penso que quase 30 anos, em entidades sociais. Olha, por que a gente, de repente, tenta mudar essa trajetória? Na verdade, não é mudar a trajetória. É você perceber que é necessário uma representação das pessoas que defendem a política de assistência social, os movimentos sociais, porque o espaço da Assembleia Legislativa é um espaço de representatividade. E quando você não se sente representado pela atual política, você aceita um desafio de fazer parte desse processo. É por essa razão que eu aceitei pela primeira vez ser candidato, ainda não tinha disputado a eleição, aceitei ser candidato nessa condição, para que a política de assistência social, os projetos e programas, eles estejam a serviço da comunidade, da população. Ô Márcio, até quarta-feira, até terça-feira, a sua candidatura estava ainda sub júdice ainda, vamos dizer assim, no Tribunal Regional Eleitoral. Aí Sim. ontem ela foi deferida e agora está regularizada. O que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu é típico de primeira candidatura, né? Foi um descuido aí em relação à questão das certidões, mas isso já tá solucionado, já está tranquilo. Inclusive, eu publiquei no meu Facebook, você que me acompanha, eu já publiquei o deferimento da candidatura, já está tudo ok. Olha, na sua trajetória política, você foi militante do Movimento Negro, da Pastoral Operária, da Comunicação, foi coordenador da Diocese de Mogi das Cruzes, fez parte do Conselho Tutelar. Isso significa dizer que as questões sociais vão ser as suas prioridades de propostas, caso você vença as eleições? Exatamente, Edgar. Eu quero ser o deputado estadual das políticas sociais. É o que eu acredito, e quando eu falo de políticas sociais, eu falo do conjunto mesmo das políticas sociais, não só a política de assistência social, como a política de segurança alimentar, políticas culturais, geração de trabalho e renda, porque eu também tive na minha trajetória uma experiência com a questão da economia solidária. Em Suzano, em 2006, eu representei o município no Fórum de Gestores de Economia Solidária, e quando eu fui trabalhar na gestão da assistência social de Ubatuba, eu vi que era muito forte essa questão da economia solidária, e nós criamos inclusive um conselho municipal de economia solidária, que ele tem um fundo, que é um fundo para financiar pequenas iniciativas e projetos voltados a trabalho e renda no município. Eu fui presidente, inclusive, do Conselho de Economia Solidária na cidade de Ubatuba, e trazendo essa experiência de Suzano. Então, para mim, políticas sociais, trabalho e renda, elas terão uma prioridade. E os movimentos populares podem se sentir representados no nosso mandato. Movimento negro, movimento de mulheres, movimento da criança e do adolescente. Nós vamos trabalhar em prol da implementação daquelas políticas que ainda restam sendo implementadas, voltadas a esses segmentos sociais. Aqui em Suzano você foi conselheiro tutelar também, e a gente sabe, os próprios conselheiros dizem
falam das dificuldades que eles têm em relação a atender a cidade, não só em Suzano, mas em outras cidades do estado. Em relação à sede, a carro, computador, equipamentos para atender. O que você pode, como deputado, contribuir para ajudar aí os conselhos tutelares a atuar de forma mais eficaz? Sim. Bem, eu fui conselheiro tutelar em Suzano, eu fui da primeira geração de conselhos tutelares. Eu fui conselheiro tutelar do primeiro conselho tutelar da cidade de Suzano, e os 4 anos que eu trabalhei em Ubatuba, eu fui presidente da comissão eleitoral do processo de escolha do conselho tutelar, né, que, como talvez nem todo mundo sabe, a partir de uma nova legislação de 2012, a eleição do conselho tutelar, ela passa por um processo unificado. Então, tem um calendário único em todo o território nacional. Aconteceu em Suzano também, em todos os municípios, e lá em Ubatuba eu fui presidente dessa comissão eleitoral. Então, os conselhos tutelares, eles terão um parceiro, um aliado, porque eu fui conselheiro tutelar, eu sei da dificuldade, eu fui em condições muito mais adversas do que tem hoje. Às vezes eu brinco, porque eu ainda tenho muito contato com os conselheiros tutelares, tanto de Suzano e de outros municípios, e eu até brinco com eles que eu fui conselheiro tutelar numa época em que praticamente não tinha salário, não tinha estrutura, não tinha carro, a rede ainda não estava consolidada em relação ao sistema de garantia de direitos, né? Quando a gente chama a rede de proteção à criança e adolescente, o nome que nós usamos dentro desse segmento é o sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente. Ainda falta muito, mas o momento hoje é bem mais favorável. Mas, de qualquer forma, ainda falta estrutura, precisamos ampliar os conselhos tutelares. A maioria dos municípios já criou seu segundo conselho tutelar, tem cidades que têm 3 conselhos tutelares, e nós vamos, sim, através do nosso mandato, apoiar todas as iniciativas em relação ao fortalecimento, à formação continuada dos conselheiros tutelares, e que a rede, o sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, ele cumpra o seu papel nas várias esferas de que o conselho necessita como retaguarda para o seu atendimento. Você tocou no assunto do ECA, né? E tem os conselhos da criança e do adolescente. Você acha que eles precisam ser fortalecidos nos municípios para que o ECA seja cumprido de forma mais eficaz? Não, sem dúvida. Inclusive, existe uma confusão entre o papel do Conselho Tutelar e do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, né? A definição é muito simples. O Conselho Tutelar, ele é o órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente. Isso ele faz de forma no atendimento direto à criança e adolescente, à família, enfim. O Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, no caso aqui em Suzano, com dicas, mas normalmente chama CMDCA, ele tem um papel deliberativo, ou seja, ele é o organizador da política dos direitos da criança e do adolescente. Então, os conselhos, para que eles possam cumprir o seu papel, e aí eu falo no caso do Conselho da Criança e Adolescente, ele precisa ter o apoio, ele tem que ser democrático, porque o conselho, o que ele é? Ele é uma pequena câmara temática de decisão. Todos os conselhos o são, né? Então, o Conselho da Criança e Adolescente, ele é aquele que vai definir como deve ser a política de atendimento da criança e do adolescente, inclusive intervindo na questão orçamentária. Porque os conselhos eles têm que propor para o poder público como deve ser a política dos direitos da criança e adolescente. Inclusive, só falando do Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 136, no inciso 9, ele fala do papel do Conselho Tutelar de assessorar o poder público na elaboração da proposta de execução orçamentária. Então, esse é um papel importante, mas que muitas vezes o Conselho não tem esse espaço para opinar. Ô Márcio, na questão da moradia, a gente sabe que em Suzano e também em outras cidades do estado tem as invasões de alguns prédios que estão desocupados, vão lá e invadem. Eu queria saber, assim, na questão habitacional, quais são as principais propostas aí que você tem, né, caso seja eleito deputado? Sim. Então, enquanto deputado estadual, e aí se tratando na questão das políticas sociais, e a política habitacional ela está dentro desse papel, e aí falando enquanto candidato a deputado estadual, nós vamos trabalhar para que as unidades habitacionais, a ampliação, né, de unidades habitacionais para o município, fazer com que o fundo estadual de habitação
ele direcione os recursos necessários para que os municípios possam equacionar o déficit habitacional. Acho que um dos grandes desafios, não só do Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, ainda é a questão habitacional. Ainda tem muita gente em áreas de ocupação, não porque querem estar ali, porque muitas pessoas não têm acesso mesmo às condições necessárias para uma habitação, uma moradia digna. E, nesse sentido, nós vamos produzir legislação voltada a essa questão habitacional e também buscar recursos para que os municípios possam garantir a colocação das famílias, sobretudo aquelas que estão em áreas de risco, em unidades habitacionais. Mas o município de Suzano tem avançado nessa direção, mas muito ainda falta se fazer, né? E aí, olhando para o estado de São Paulo, tem a questão dos cortiços, ocupações sem as mínimas condições de higiene, habitabilidade. Essa vai ser, sim, sem dúvida, uma das preocupações do nosso mandato. Aline, tem perguntas? Uma pergunta a respeito também da moradia, né? Quais são as suas propostas, se caso o senhor for eleito, se pode ajudar na questão da regularização fundiária, né? E a respeito da educação, quais são as suas propostas para a educação? Sim. Bem, sobre a regularização fundiária, ela acaba sendo até mais viável do que a produção de unidades habitacionais. Por que eu digo isso? Quando a pessoa ela reside, ela não está simplesmente presente ali numa habitação. Ela tem uma vida social no entorno ali da sua comunidade. Então, ali está próximo da escola, da unidade básica de saúde. Então, remover uma família da sua relação social não é uma coisa tão simples assim. As pessoas constroem relações onde estão. Então, a regularização fundiária, ela permite que a pessoa permaneça no local, mas que, na medida em que ela esteja regularizada, e houve vários bairros aqui da cidade de Suzano, falando no caso específico de Suzano, tiveram seu título de propriedade, né? Isso traz dignidade às pessoas, isso é muito importante. Em relação à educação, e aí nós temos a educação também como uma questão social, ela vai ter uma especial atenção do nosso mandato, no sentido não somente de ampliação das escolas, mas como também da valorização dos professores, a questão da formação continuada. Hoje se fala em educação permanente, voltada para não somente os professores, mas como da equipe escolar. Então, a questão da formação continuada, a valorização dos professores, a melhoria da estrutura das escolas, aí falando das escolas estaduais, mas o mandato também pode buscar recursos para que fortaleça a educação como um todo. E, nesse momento, está se discutindo muito o Sistema Nacional de Educação. Eu participei do Congresso Regional da Educação, que aconteceu em Suzano, que foi sediado ali em Birambaba. Eu participei, inclusive, dos grupos de trabalho, e tem muito forte essa questão do Sistema Nacional de Educação, né, onde todas as esferas elas participem no financiamento da política de educação, da mesma forma que acontece com o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social. Então, a educação, de fato, ela vai ser uma prioridade. Nós queremos colocar um outro componente na questão da educação, que trata, não está somente na educação, mas também na educação, que é a questão do contraturno escolar. As pessoas falam muito da questão da educação integral, mas a educação, a escola, ela precisa ser atrativa, né? Nós precisamos, a criança, o adolescente, ele tem que ver que a escola é atrativa, que ela está alinhada com o seu tempo. A juventude está muito voltada a essa questão tecnológica. Então, a escola ela tem que dialogar com esse tempo. Acho que o jovem ele é muito tá muito em busca, né, de novidades, de informação, e a escola precisa oferecer isso. Então, quando fala educação integral, nós defendemos que ela seja de forma mais interativa, não somente o ensino formal, mas que ela seja um espaço mais, a gente chama, eu sou educador social, né, a gente chama de um espaço dialógico, né, como defendia Paulo Freire, não uma educação fechada, uma educação bancária,
que ele costumava dizer muito, né? Então, a escola tem que ser atrativa. Então, os projetos sociais, eles podem complementar. Não precisa ser exatamente dentro da escola. Nós vivemos uma experiência até recente. Quando eu fui secretário de assistência social, nós tínhamos, na assistência chama de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E na educação chama de contraturno escolar, que são coisas muito parecidas. Então, ela fica uma parte do tempo na sala de aula e outra parte em oficinas culturais, recreativas, trabalhando outras formas de intervenção pedagógica. Você é a favor da aprovação automática ou não? Não, eu sou contra a aprovação automática, mas também acho que a reprovação, ela desestimula muito, né? Eu acho que nós temos que questionar outras coisas. O porquê que durante o período que a criança está na sala de aula, o porquê que ela não conseguiu atingir o objetivo, né? Porque a educação também é uma busca de objetivo. Então, quando você passa de ano, você está atingindo o objetivo. Então, nós temos que questionar a melhoria das ferramentas para a criança assimile melhor a educação. Porque passar de imediato é aquela questão de uma resposta fácil para uma questão complexa. Então, a questão não é se passa direto ou não. Eu acho que não é isso que tem que estar em discussão. É fazer com que a criança assimile o processo educacional e esteja pronta para passar para a próxima fase. Eu penso que o nosso desafio deva ser esse. Ô, Márcio, queria saber também sobre a proposta de políticas para o idoso. O idoso na sociedade também sofre violência, assim como as mulheres e as crianças, né? Quais são assim, as principais propostas que você tem? Sim. Então, nós temos, na verdade, 12 plataformas da nossa candidatura e uma delas é a questão da política do idoso. Primeiramente, nós temos que implementar o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso ele é bastante completo. É uma lei que eu aprovo, eu acompanhei, inclusive, o processo de tramitação, de discussão dessa lei. O Estatuto do Idoso é muito bom. Agora, ele precisa ser implementado. E o idoso do nosso tempo, ele já não cabe mais naquela discussão que se fazia antes. Antes tinha uma política anterior, que era a política de amparo ao idoso. Quando surgiu a Lei Orgânica de Assistência Social, falava-se de amparo. Hoje nós falamos dos direitos do idoso. E o idoso, essa questão da relação com a política do idoso, ela precisa ser transversal. Quando a gente fala do idoso, nós não vamos falar só do idoso que precisa ser cuidado. Nós estamos falando de um idoso hoje que está voltando a estudar. Nós estamos falando de um idoso que busca opções culturais, artísticas, voltadas à sua faixa etária. Nós estamos falando do idoso hoje que está buscando turismo. Hoje o idoso ele quer saber que lugares hoje tem no Brasil que ofereça maior comodidade, enfim, que seja voltado aos seus interesses. A saúde do idoso, o idoso ele passa a ter suas próprias necessidades no seu percurso etário. Enfim, nós temos que ser mais criativos e o idoso está mais crítico, né? O idoso do nosso tempo, ele não aceita qualquer coisa. Ele quer uma política pública que seja voltado aos seus interesses. Agora, apesar do Estatuto do Idoso, e eu penso que ele, gradativamente, ele está sendo implementado, eu penso que a violência, os dados mostram, né, que a violência do idoso ainda é muito grande. E, infelizmente, ainda ocorre dentro das famílias. Então, ainda é a questão da violência doméstica, situação de abandono, de negligência, inclusive vamos dizer assim, de exploração, porque o idoso tem essa questão do cartão do idoso, que às vezes é apropriado pelos filhos. Enfim, o idoso ele passa por várias formas de intimidação, de violência, e que precisa ser apurado. Mas o Conselho do Idoso ele tem que ser cumprido esse papel. Mas eu penso que, assim como existe o Conselho Tutelar, que atua diretamente na questão da violência da criança e adolescente, voltado para o idoso, nós precisamos pensar em alguma forma, em um órgão que cuide diretamente de um acompanhamento mais sistemático. Porque hoje nos municípios, quem faz dessa parte são os conselhos do idoso. Mas os conselheiros, eles são voluntários. Eles não estão à disposição o tempo todo. E poucos municípios têm a delegacia municipal do idoso.
E onde que é atendido a questão do idoso? Onde tem delegacia da mulher, na maioria dos municípios, eu vi algumas experiências, na mesma delegacia que atende a mulher, atende a criança e adolescente, atende ao idoso. Dificilmente tem uma delegacia especializada para a violência contra o idoso, porque essa violência muitas vezes ela não aparece, ela é velada. Você chega, eu estou falando porque eu fui gestor da assistência social, não fui conselheiro do idoso, mas eu trabalhei na constituição do Conselho do Idoso, tanto em Suzano quanto em Ubatuba. Ubatuba, eu ajudei a elaborar a lei municipal que cria a política do idoso no período que eu estive lá. E a gente percebe que não é tão simples identificar a violência contra o idoso. Muitas vezes ele é coagido a não denunciar pela própria família. Eu queria ouvir um pouco também as suas propostas em relação à segurança. Sim. Não, eu só queria complementar uma questão importante sobre idoso, em relação à proposta, né? Uhum. Você falou da delegacia do idoso, né? Sim, a delegacia do idoso é importante. Ampliação do centro-dia do idoso, que as pessoas popularmente chamam de creche, né? Creche do idoso. Buscar recursos para que os municípios implementem o centro-dia do idoso, conhecido como creche do idoso, e também os centros de convivência do idoso, que na política de assistência social chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Idosos, que aí nesse caso é meio período, não é integral como centro-dia. Então, isso são políticas que vamos defender também. E a intersetorialidade no investimento da política do idoso. Ou seja, várias secretarias mobilizadas na oferta do serviço para a população idosa. Esse fundo municipal de assistência social existe, né, nas cidades? Existe. Ele é também voltado para o idoso, para a questão do idoso ou não? Ele é voltado. Na verdade, o Fundo Municipal de Assistência Social, ele prevê investimentos na área do idoso, pessoa com deficiência, população em situação de rua, famílias e criança e adolescente. Mas a demanda, ela forçou que existisse o fundo próprio. Hoje, todo o conselho do idoso, ele obrigatoriamente, se não tiver na Constituição da lei, tem que criar uma lei complementar do Fundo Municipal do Idoso. Assim como o Fundo da Criança e Adolescente é obrigatório, o Fundo do Idoso passa a ser obrigatório também. Aline, você quer pegar mais alguma pergunta aí? Não, por enquanto não. Mas você perguntou da segurança. Eu queria ouvir as suas propostas em relação à segurança e emendar uma pergunta, saber se você é a favor ou contra a armar as guardas municipais. As prefeituras, quase todas estão armando suas guardas. Se isso é uma saída para resolver a questão da segurança. Tá. Olha, a segurança pública, ela está num momento assim de bastante efervescência, né? A gente percebe que quando fala em segurança pública, as pessoas, ao invés de falar em segurança pública, elas falam de violência, né? A segurança pública, ela precisa ter, antes de tudo, um caráter preventivo, né? Porque eu sou contra, por exemplo, as pessoas querem a segurança a partir de armar o indivíduo. Ou seja, você tem que se proteger, você tem que ter uma arma dentro de casa, e aí você vai evitar a segurança. Eu penso que isso é uma falácia, as coisas não devem ser assim, nós não precisamos criar uma atmosfera de violência na sociedade. Na medida em que as pessoas só se sentem protegidas quando elas têm a sua própria arma, a gente vê, inclusive, o próprio Estados Unidos, que tem um exemplo muito antigo, né, de armamento que corre livremente lá no país, a gente vê casos, ou a criança pega e dá um tiro em si mesmo, ou atira num familiar dentro de casa, ou acontece o caso cotidiano dos atiradores, né? Um jovem pega uma arma dentro de casa, vai para o cinema, vai para o shopping, começa a atirar em todo mundo. Eu penso que primeiro nós temos que trabalhar uma educação não violenta. Inclusive já tem produções literárias voltadas a essa questão da educação não violenta. Nós precisamos tirar das pessoas essa necessidade da violência. Agora, existe violência na sociedade? Existe. Mas nós não precisamos transformar isso numa guerra civil. Porque se você acha que você combate fogo com fogo, nós vamos transformar em campo aberto de uma guerra civil, e isso não vai ajudar ninguém. Penso que nós temos que valorizar, sim, a polícia. Acho que tanto a polícia civil como a polícia militar, ela precisa ser valorizada. Eu penso que precisa ter uma formação para a polícia na questão de como agir em alguns casos. Por exemplo, a nossa preocupação maior é a violência sofrida pelas pessoas.
como a polícia atua nos casos de violência contra o idoso. Ela está preparada para esse momento? Mesmo existindo o conselho tutelar, no caso de violência contra a criança e adolescente, violência contra a mulher, hoje acontece da mulher numa delegacia comum nos municípios onde não tem delegacia da mulher ainda, Suzano já tem esse serviço, municípios que não tem, ela é atendida numa delegacia comum e ela já passa pelo constrangimento com o próprio escrivão, né, que vem com aquelas piadinhas, por que não larga ele, que mulher gosta de apanhar. Então, ela é revitimizada. A questão da violência contra a pessoa com deficiência, contra a pessoa que está em situação de rua, é muito crítico o caso das pessoas ficam completamente desprotegidas, as pessoas que estão em situação de rua, e a polícia muitas vezes age mal, não porque quer agir mal, porque vai também pelo senso comum. Então eu penso que o nosso entendimento de segurança pública, ela também passa por um olhar das polícias, um olhar da sociedade para a questão da segurança. É claro, é preciso fortalecer os órgãos de segurança, é preciso investir na inteligência da polícia. Eu penso que essas coisas são necessárias. Mas antes disso, nós precisamos fazer uma outra forma de diálogo com a sociedade que está vendo o combate da violência de uma forma muito simplista, muito simplória. Não é tão simples acabar com a violência como alguns candidatos têm colocado. Em relação à questão do meio ambiente, né, também é uma das suas bandeiras, tem até nas suas propostas aqui. Uhum. Quais são, assim, você acha as necessidades que tem o Estado, né, a região aqui do Alto Tietê e Suzano? Uhum. Olha, eu sou educador popular ambiental também, fui conselheiro municipal de meio ambiente. A questão do meio ambiente, ela é bastante preocupante, né? Quando nós falamos em meio ambiente, nós falamos de vida, né? Então, é um conjunto de coisas, é a água, é a questão do clima, é a questão da forma do descarte do lixo, dos rios, dos mares, enfim. Nós vamos verificar tudo que existe em relação à produção legislativa voltada ao meio ambiente, e nós vamos ver também as características de cada região, essa questão das bacias hidrográficas. Nosso mandato, nós vamos fazer um profundo estudo para verificar como é que nós elaboramos políticas públicas de modo que diminua o impacto conforme as necessidades regionais. Não é possível fazer uma política estadual de meio ambiente sem você olhar as necessidades de cada uma, não só das regiões. Tem questões que são muito próprias de alguns municípios, inclusive, né? Então, nós temos... nessa questão da política ambiental, primeiramente é a prevenção, né? Acho que a questão da educação ambiental é uma questão importante, a responsabilidade das indústrias na poluição, o próprio poder público dá exemplo dentro das máquinas administrativas, dentro de cada secretaria, na forma de descarte do lixo. Enfim, é toda uma educação que a gente quer estar propondo. Tem uma pergunta do internauta a respeito do meio ambiente também. São duas. Qual a sua posição referente aos resíduos sólidos e saneamento básico? E a respeito do Cinturão Verde, né? Quais são as suas propostas de fomentar ainda mais a região agrícola? Tendo em vista que Mogi é a região, né, conhecida como a terra do caqui. Quais são as suas propostas e que você pode ajudar, principalmente nessa área de agricultura? Sim. Bom, na questão dos resíduos sólidos, ainda tem essa questão dos resíduos sólidos e volumosos, né? É bastante complicado. Dos resíduos sólidos, só para acrescentar, tem a questão dos aterros, né? Hoje as cidades do Alto Tietê, elas gastam muito porque a região não tem um aterro e tem que levar o lixo para outra região. É um problema que precisaria ser resolvido. Isso também tem um impacto ambiental. Mas eu não quero, é óbvio, responsabilizar totalmente a população, mas a origem, você passa às vezes no rio, você vê um sofá, né, dentro de um rio. As pessoas de repente reclamam que os bueiros estão entupidos, mas você vai ver lá que tem uma garrafa PET ali no bueiro. Então eu penso que primeiro é não poluir, né? A questão dos resíduos sólidos, ter uma política assim de esclarecimento, de conscientização
da população e das indústrias, eu diria até do poder público, né, também que é um ente também que tem que ser considerado nesse descarte do lixo. Né? Acho que resíduos sólidos volumosos tem legislação municipal voltada a isso. Eu quero ver no estado de São Paulo, porque eu digo que eu quero ver porque tem muita coisa já produzida, tem muito acúmulo em relação à legislação. O que nós vamos fazer é garantir o cumprimento de toda a política ambiental, voltada à questão dos resíduos sólidos e verificar o que é preciso complementar enquanto legislação, enquanto fiscalização, que um dos papéis do deputado também é a fiscalização. E em relação à agricultura, nós temos uma preocupação, uma das plataformas nossa é a questão do fortalecimento da agricultura familiar. Isso dialoga também com a questão da economia solidária. Então, nós vamos buscar investimentos para valorização e fortalecimento da agricultura familiar. Isso, para nós, é importante. Na área de patrulha rural também, que a segurança nas áreas rurais é um pouco precária, né? Sim. Seria também um investimento? Sim. A zona rural ela é bastante desprotegida em relação à segurança. Né? Então, todos os programas de governo sempre colocam essa questão de patrulha rural, enfim. Mas pouco se tem implementado uma implementação exata para a questão dessas patrulhas, da polícia regional. Nós precisamos fortalecer isso, porque muitas vezes a pessoa fica desprotegida, precisa ter segurança. Eu volto a dizer, nós precisamos ter acesso também à ronda, a polícia tem que chegar nesses locais mais distantes. Né? Não é só o armamento do fazendeiro, né? como se coloca, que vai resolver a situação. É preciso que, assim como tem a ronda nas escolas, nos grandes centros, que ela alcance também as regiões mais distantes, inclusive as zonas rurais agrícolas. Eu defendo isso. Ô Márcio, na sua plataforma de campanha, a gente está encerrando, estamos já caminhando para o final. Eu queria fazer, mas antes queria fazer essa pergunta para você. Você está falando aqui sobre uma proposta de lutar pela ampliação e fortalecimento de espaços de cultura, esporte e lazer para os municípios. Como que funcionaria isso? Sim, essa proposta eu quero levar um pouco a experiência de Suzano dos centros culturais descentralizados. Suzano, ele foi o primeiro município aqui da região do Alto Tietê e um dos poucos municípios do estado de São Paulo que ele descentralizou os equipamentos de cultura. Normalmente, os equipamentos de cultura eles são todos centralizados. Em Suzano estão 4 centros culturais. Tem o Centro Cultural do Boa Vista, tem o Centro Cultural do Palmeiras, do Colorado e tem o do Centro também, sem contar que tem um pavilhão Afro Zumbi dos Palmares, teve um período do Casarão das Artes. Então, a cultura ela precisa se movimentar até a população também. Não é somente a educação, a saúde e a assistência social que ser descentralizada. Os equipamentos de cultura precisam chegar na comunidade. Então, nós temos que buscar... primeiro, eu penso que tem que produzir uma legislação voltada a isso. É uma das primeiras ações que nós pretendemos fazer, caso seja eleito, é uma legislação que regulamente a descentralização dos equipamentos de cultura. Ou seja, não para o Estado de São Paulo, que dentro das prefeituras, a política cultural ela possa ser ofertada de forma descentralizada, assim como as outras políticas. Bom, a gente encerrou. Estamos encerrando a nossa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o internauta que acompanhou até agora, para o seu eleitor. Uma mensagem, as considerações finais dessa entrevista. Ok. Bom, eu sou Márcio Cândido, sou candidato a deputado estadual pela primeira vez, moro há 40 anos na cidade de Suzano. Nós temos uma trajetória de cerca de 30 anos de envolvimentos com as causas sociais, e aí eu tenho uma experiência que ela passa tanto pela questão de entidades sociais, a experiência com conselhos municipais e a experiência com gestão pública. Então, eu me sinto preparado para assumir um cargo, um desafio, nem chamo de cargo, penso que é um desafio muito grande ser deputado estadual. Eu quero ser o deputado estadual na Assembleia Legislativa que vai lutar por políticas sociais, políticas culturais,
políticas voltadas para trabalho e renda e desenvolvimento econômico para os municípios. Eu quero ser lembrado como esse deputado. Então, me coloca a minha história à disposição. Eu tenho um legado. Meu pai foi vereador por 3 mandatos na cidade de Suzano. Meu pai foi deputado estadual por 2 mandatos. Meu irmão foi deputado, foi prefeito por 2 mandatos. Então, eu quero, nesse momento em que as pessoas elas estão desanimadas com a política, desmotivadas, eu quero convidar, eu quero conclamar você que está me ouvindo, que pensa em ficar em casa e não participar da eleição, que você vá para a eleição, vote consciente. A transformação ainda passa pela escolha política. Então, eu quero pedir o seu apoio, o seu voto, e peço que faça de forma que a gente possa ter um novo tempo para o nosso país, olhar para cima, ter orgulho de ser brasileiro e fortalecer o seu estado de São Paulo. Isso começa com o seu compromisso no dia 7 de outubro. Márcio, muito obrigado pela entrevista. Eu quero agradecer a oportunidade de estar dialogando com vocês e com os eleitores. Uma boa tarde. Obrigado. E com essas declarações finais do candidato Márcio Cândido, a gente encerra essa entrevista ao vivo. Até a próxima entrevista. Muito obrigado por você que nos acompanhou até agora.